Aluno de TC1, hoje nessa aula a gente vai rever alguns aspectos agora de modo mais aprofundado sobre as referências bibliográficas. No início do nosso curso desse semestre, nós vimos algumas questões relativas a referências bibliográficas de uma forma mais superficial e mais rápido, só mesmo para que vocês fossem capazes de fazer com mais tranquilidade o projeto de pesquisa de vocês, né? Fazer aquele último item do projeto de pesquisa, que eram as referências bibliográficas, né? E o que foi muito legal, porque nos projetos que foram corrigidos, não encontrei dificuldades relativas à importância das referências bibliográficas. Então, quase ninguém colocou lá só o link, né? Que é algo que era muito frequente entre alunos de TC1. Então, ou seja, foi um sucesso. Parabéns! Agora, nessa aula, a gente vai ver de forma mais aprofundada sobre as referências bibliográficas para que vocês comecem a utilizar já nesse primeiro capítulo, que é a nossa avaliação final da disciplina. Vocês vão trazer as referências no padrão exigido pela instituição e vocês vão usar isso também no final do trabalho de vocês, em TC2, né? Então, a ideia com a disciplina de TC1 é que o cuidado desprendido às referências bibliográficas seja uma rotina para o aluno. Então, ou seja, é algo que vocês vão começar a fazer de modo automático, que não vai ser um grande problema, né? Então, quando eu falei para vocês do fichamento, por exemplo, de vocês já selecionarem as citações e já começar a organizar esse fichamento obedecendo a esses critérios, é para que vocês exercitem e quando chega no final da produção de vocês, com o tempo tá se esgotando, em que tá a pressão daquele final de semestre, vocês já têm esses aspectos que são técnicos elaborados, que geralmente são esses aspectos técnicos que fazem com que o aluno tenha um prejuízo maior na nota. Então, essa aula é importante para que vocês comecem a produzir já os fichamentos de vocês, que vão subsidiar a produção de texto do capítulo 1 de vocês, dentro desses critérios das referências bibliográficas. Por quê? Porque é uma baita de uma idiotice você ter que voltar depois naquela obra para poder fazer as referências dela. Se você tá com ela na mão, se você vai utilizar e já leu, já faça aquilo naquele momento que você já diminui esse trabalho lá na frente de ter que voltar na obra para poder citar, né? E fazer a referência dela de forma adequada, tá bom? Então, por mais que possa parecer um trabalho agora, na verdade é algo que facilita para vocês lá no final de semestre, numa semana que vocês vão estar quase descabelando, né? Então, vamos começar, que já falei demais, né? Quando a gente fala de referência bibliográfica, a gente fala de um conjunto mínimo de dados que permite a identificação de uma fonte. Então, aquela identificação, a identificação dessa fonte, ela não é para o professor ver, para o orientador ver, ela é para aquele leitor, para quem for ler a sua obra, ter acesso, falar, nossa, eu gostei desse autor que ele citou. Aonde eu encontro esse material? Ele vai lá na referência e encontra e tem acesso àquele material. E é uma forma de vocês se protegerem de dizer que não ser aquela coisa de que vocês inventaram um dado, ou seja, vocês têm onde se respaldar a sua fala, né? Então, não existe uma norma única de referência bibliográfica, existem várias normas. Cada país vai estar utilizando a norma que lhe rege, que lhe segue. E não só o país, a instituição, né? No Brasil, nós temos uma norma, né, que é a da BNT, a 6023, que fala a respeito das referências bibliográficas, né? Então, essa é a norma adotada no Brasil e adotada em várias instituições, como é o caso da Raízes. A Raízes adota a regra da BNT, né? Então, muito cuidado com aplicativos, tá? Isso significa que vocês não devem usar? Não, o aplicativo é legal, o aplicativo facilita o trabalho, mas vocês têm que configurar o aplicativo a partir da regra que é adotada na instituição. Não é somente colocar lá, tá? É muito comum o aplicativo trazer um formato de referência que não é o adotado naquela instituição, que não é o adotado aqui no Brasil, tá bom? Então, vocês olhem bem isso. O que é utilizado no Brasil é o sistema Autor Data, e que isso também pode ajudar vocês a configurarem lá direitinho o aplicativo, tá? Então, obedeçam a norma que é utilizada aqui no Brasil e que é utilizada na Raízes, tá bom? Então,
são adotados diferentes sistemas, né? Não tanto de país para país, né? Mas sobretudo conforme os diferentes usos. Então depende se é biblioteca, depende se é um uso legal, depende se as áreas científicas elas têm uma tendência diferente de citar, né? Ou também as normas da instituição. Aqui na Raízes a gente tem o nosso padrão, né? Então a gente sempre deve trazer no padrão da Raízes as referências, elas são feitas no corpo do texto, essa é uma informação importante, eu não pus o título aqui, por isso que eu fiquei meio perdida, mas que quando a gente vai fazer uma citação, no corpo do nosso texto, lá no referencial teórico, ou lá no nosso texto escrito, no capítulo 1, a gente vai trazer ele de uma forma simplificada. Quando você traz a citação, você não vai trazer ela inteira ali, você vai trazer simplificada, o sobrenome do autor, o ano da publicação e a página, como está aí no exemplo, Bicalho, 2013, página 175, tá? E a citação completa, ela vai aparecer uma vez lá no fim do artigo, na seção referências bibliográficas que se refere essa videoaula hoje, tá? Então, qual é o padrão Raízes? A referência bibliográfica dos artigos e monografias produzidos na Raízes devem estar de acordo com as normas da BNT, que está colocada aqui junto a essa videoaula como um documento, tá? Como um material de apoio para vocês, e ali tem todos os exemplos, todas as aplicações das exigências para as referências, tá bom? Elas devem ser digitadas em fontes Time New Roman, tamanho 12, justificada, com espaço simples entre as linhas. Essa exigência também é da revista Raízes no Direito, e eu sugiro que vocês já façam dentro desse alinhamento, tá? Os elementos essenciais são, para as referências, o nome do evento, a numeração, se houver, né, ano e local de realização, em seguida deve-se mencionar o título do documento, seguido dos dados do local de publicação, editora e data da publicação. Eu sei que aqui está dizendo o nome do evento, mas não necessariamente é o nome do evento, é o nome do autor, tá? O nome da lei. Essa é a exigência do padrão Raízes, que é a exigência também da BNT. Então, vamos para a BNT, que fica bem mais fácil da gente estar explicando, tá bom? Aqui estão alguns exemplos, né, de como a gente deve estar citando trazendo as referências bibliográficas. Então, quando é um livro, a gente vai estar dizendo sempre o sobrenome do autor em caixa alta, o primeiro nome, lembrando que se você coloca o primeiro nome do autor, você vai colocar em todos os que você citar. Tá? Se você não tem interesse, não quer colocar o primeiro nome do autor, você pode colocar somente Barth, por exemplo, F. Ponto. E você vai fazer isso com todos os outros autores. Não é aquela salada de cada um você traz da forma que quiser ou se teve acesso, tá bom? Você traz, então, o nome do autor, você traz o nome do livro, você traz o país, é como tá dizendo ali, ó, o título do documento, o ano, o local, a cidade, né, de realização. Então, você sempre traz elementos que vão fazer com que o leitor possa encontrar esse material, tá bom? Quando a gente faz uma citação, por exemplo, a gente vai usar somente um capítulo de um livro, porque nesse primeiro eu trouxe um livro inteiro. Se eu vou usar somente um capítulo de um livro, eu não vou se colocar que eu pesquisei o livro inteiro no meu referencial, nas minhas referências bibliográficas. Eu vou dizer que eu usei somente um capítulo, como é o exemplo aqui dessa segunda referência do Cassirer, Ernest, A Linguagem, Introdução e Exposição do Problema. É um capítulo do livro que está lá em A Filosofia das Formas Simbólicas. Esse é o nome do livro. E o capítulo que eu usei foi esse primeiro capítulo, A Linguagem, Introdução e Exposição do Problema. Tá? E aí você coloca os outros dados que geralmente a gente coloca mesmo em livro. A cidade da editora, a editora, o ano. E aí, no caso, como se eu não usei o livro inteiro, eu vou colocar as páginas que eu utilizei, tá bom? E quando a gente acha um artigo na internet, que a maioria de vocês é a fonte de pesquisa de vocês, a gente vai colocar o nome do artigo, então o nome do autor, o nome do artigo, a revista, qual o local dessa revista, né? O volume dela, o número de página, a data e dizer aonde que eu encontrei com o link. O link é o último dado, tá? Que eu vou dizer aonde que eu encontrei. Todas essas explicações e modelos estão na BNT, no documento que está disponibilizado aqui com vocês. Então, ninguém pode alegar que não teve acesso a como fazer isso. Se vocês olham no documento da BNT, tá tudo muito bem explicadinho, tá bom? E como que a gente faz quando é legislação, tá?
quando a gente fala sobre legislação, a gente fala que é a Constituição, né, as emendas constitucionais, os textos legais infraconstitucionais, então lei complementar, ordinária, medida provisória, decreto em todas as suas formas, resolução do Senado Federal, normas de entidades públicas e privadas, enfim, todas essas legislações, seja do sistema público ou privado, e como que eles devem ser citados. Então, quais são os elementos essenciais? A jurisdição, ou seja, eu posso colocar o cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de uma norma, né? Ou eu vou dizer, por exemplo, Brasil, ou São Paulo, ou Goiás, ou Anápolis, né? O título, a numeração, a data, os dados da publicação, tá? No caso de Constituição e as suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, coloca-se a palavra Constituição, né? Na sequência do ano de promulgação, entre parênteses. Eu trouxe o exemplo aqui para que isso fique claro para vocês. Então, no caso de São Paulo, tá lá São Paulo, estado, né? O número do decreto, a data e onde foi encontrado, tá? Onde está disponível, né? Coletânea de legislação e jurisprudência. No caso da Constituição, como tá ali no exemplo, Brasil, Constituição, entre parênteses, o ano, emenda constitucional, tarará, todas as informações aqui que são importantes. Dentro do arquivo da BNT, tem três tópicos que são exclusivos para a legislação, que trazem inúmeros exemplos para mostrar, para ficar bem claro como construir. Mas é sempre lembrando, gente, o que tem que ser de referência para vocês é que o que é essencial vocês colocarem numa referência, que vai possibilitar o leitor ler aquilo ali, olhar a referência e conseguir encontrar aquele documento, tá bom? Quando a gente fala em jurisprudência, a gente está falando de súmula, de enunciado, de acórdãos, de sentença e todas as outras decisões judiciais. Quais que são os elementos essenciais? A jurisdição e órgão jurídico competente, ou seja, de onde vem aquela jurisprudência, o título, ou seja, a natureza da decisão ou a ementa, e o número, né? As partes envolvidas, se tiver, relator, local, data e os dados da publicação. Os exemplos, né? E esses são os elementos essenciais. Pode ser necessário, às vezes, acrescentar alguns outros elementos para facilitar que o leitor encontre, tá bom? Quais são os exemplos? Eu trouxe aqui o do Superior Tribunal de Justiça, um habeas corpus, que você não, se é em nível federal, você vai colocar ali Brasil, né? Como o autor seria, né? Superior Tribunal de Justiça, a identificação do documento, habeas corpus, número 181, tarará, né? Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, Distrito Federal, a data, onde está encontrado, né, o volume, o número e a página e a data, tá? Então, tudo isso faz parte do essencial. Você vê que nesse primeiro exemplo está o essencial. E na segunda parte, ali. Eu trouxe esse outro exemplo para vocês verem que nesse segundo exemplo, está ali disponível o apelante, né, a apelada, o relator, o juiz Nereu, Recife, e ali vai colocando aonde está disponível. Então, ou seja, todas as informações que são imprescindíveis para que o leitor possa encontrar esse documento que você está citando, eles têm que estar presente na sua referência bibliográfica, ok? E quando a gente fala de doutrina e documento jurídico em meio eletrônico, a gente está falando também de trabalhos que vão ser colocados dentro das referências bibliográficas como livro e meio eletrônico. Então, ou seja, se é uma doutrina, eu vou citar como um livro, né? E se é um documento jurídico que está no meio eletrônico, eu vou citar da forma como um meio eletrônico também. A gente sabe que tem que colocar disponível em, né? Todos esses critérios, ok? Não difere muito, mas em caso de dúvidas, estou disponível no fórum e vocês podem utilizar o documento da BNT, consultando os exemplos e as explicações, que fica tudo muito claro e muito fácil de executar. Na aba de pesquisa, aqui na pesquisa, tem uma tarefinha para vocês, que é montar uma referência bibliográfica a partir de um livro, tá bom? A partir de um livro que está disponível na biblioteca, eu gostaria que vocês fizessem a referência dele, ok? Um grande abraço para vocês e até!